criança chegando da missão. Tem criança chegando? Maria, Oi, caminho. Pode estar no chão. Vem, Pedro. se acordou agora. Tá doido? Tá dormindo? Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Abre aí as suas Bíblias. Livro do profeta Oséias, capítulo 4. A partir do verso 1. Livro do profeta Oséias, capítulo 4. 2:7. Oséias, capítulo 4, verso 1. Tem na Bíblia aí. Na Bíblia de Estudo é a página 837. Oséias, capítulo 4, a partir do verso 1. E vamos ver até o verso 19. Diz assim a palavra: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e tudo que mora nela desfalece, com os animais do campo, as aves do céu e até os peixes do mar que perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei fardo das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão a sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dará resposta. Porque o espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo de carvalhos, dos chopos e dos terebitos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado de mudar, nem venhais a Gilgal, nem subais a Bet-Avém, nem jureis dizendo, vive o Senhor.
como vaca rebelde, se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos. Deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregaram à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Amém? Vamos orar mais uma vez, Senhor. Nós queremos, nessa manhã, nesse momento que nós estamos na Tua casa, sermos, ó Pai, dirigidos pela Tua palavra, que nos ensina, a Sua palavra, Pai, que nos traz conhecimento, a Tua palavra, ó Deus, que mostra a Tua verdade, a Tua palavra, ó Deus, que nos conduz em viver uma vida que agrada ao Senhor. Possamos, com a luz do Teu Santo Espírito, Pai, guardar esse entendimento e viver a cada dia a Tua vontade. Ajuda-nos, é o que nós pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, volta no verso 1, por favor. O profeta Oséias, falando com a nação de Israel a respeito do comportamento. Qual que era a função do profeta? Sempre, Deus levantou os profetas para se dirigir ao seu povo. Ele não escolhia o rei, ele não escolhia homens comuns, mas Deus sempre escolhia um profeta para que pudesse advertir a nação, ou mais do que isso, quando ele queria prometer algo. E esses profetas eram homens separados por Deus para cumprir essa função. Aqui, o profeta Oséias vai tratar com a nação de Israel de uma forma, digamos assim, natural, porém dura, porque é a vontade de Deus para o seu povo, tendo em vista tudo aquilo que estava acontecendo. E aqui, quando Deus chama o profeta, ele começa dizendo: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Ouve a minha palavra. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: será que a nação de Israel ali não tinha acesso à vontade de Deus, aos ensinamentos de Deus, à palavra de Deus que já havia sido manifestada através de Moisés? Óbvio, claro que sim. Eles já tinham conhecimento do que era a vontade de Deus. Era um povo já que andava, a grandes acontecimentos, grandes realizações. É um povo que já tinham passado também, já pela provisão de Deus, mas também pela manifestação da ira de Deus diante da sua vida. E eles tinham acesso à palavra, aquilo que era a vontade de Deus. Mas por que se fazia necessário então que o profeta, Deus sempre levantasse um profeta, um homem de Deus, para que pudesse tratar com a nação? Porque o povo é e sempre vai ser rebelde. Porque essa é a natureza humana. Mas aqui, nessa manhã, a analogia que o próprio Deus faz ao seu povo é a analogia ou a comparação da nação de Israel, do seu povo, com os gentios, com o povo da terra. E é à luz dessa comparação que eu queria que nós refletíssemos como está sendo a nossa vida hoje, como igreja, como hoje o povo de Deus, que é a igreja, o povo comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Como que está sendo feito essa diferenciação? Como que de fato, de verdade, nós como povo de Deus nos destacamos com referência ao mundo em que nós vivemos? Porque o profeta vai chamar a atenção da nação de Israel para isso. Olha como que ele começa: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Irmãos, o Senhor tem o quê? Contenda com quem? Com os habitantes da terra. Por que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra? Simples.
Porque os habitantes da terra, aqueles que não são povo de Deus, são o quê? Filhos de quem? Da ira, da desobediência. E Deus está deixando muito claro aqui: ouvi a palavra do Senhor, vós quem? Filhos de Israel. Porque o Senhor tem que contenda com os habitantes da terra. Deus tem. O que significa a palavra contenda? Briga, disparidade, ou seja, não combina. O mundo, né, como diz a palavra de Deus, jaz do maligno, ele é do maligno. Por quê? Porque Satanás é o príncipe deste mundo. E a partir do momento que o homem se desliga, a partir do que o homem deixa de ser a imagem e semelhança de Deus, a partir de que a desobediência, a incredulidade, tudo aquilo que era o elo de ligação entre Deus e o homem deixa de existir, existe isso. Existe uma contenda entre Deus e os habitantes da terra. Por quê? Porque nela não há três coisas importantes: verdade, amor e conhecimento de Deus. Gente, não precisava nem ter essa informação, né? Basta você olhar para o mundo e você já sabe. Não é verdade. Irmãos, desde aquela época e até hoje, o mundo é governado por quê? Pelo engano, irmãos. E o engano, ele entra em todos os setores da sociedade. Vamos começar do pior: a política. Tem alguma coisa mais enganosa que a política? Não tem. Ah, então é só o político. Não, irmãos, é só um mecanismo. Qual outro? O direito, a justiça. Existe justiça no mundo? Não, irmão, não tem justiça. Tem conveniência. Tem quem pode mais. Tem quem é bem relacionado. Não é verdade? Não existe justiça plena no mundo. Logo, não me engano. Ah, no meio natural, no meio de convivência, no meio do trabalho, existe verdade? Não, irmão. É tudo engano. E é verdade. Às vezes você vai comprar alguma coisa, alguém está te enganando para tentar vender para você alguma coisa que não é. E às vezes você mesmo já tentou, já se pegou fazendo isso, falando alguma coisa às vezes que não é verdade para tentar levar uma vantagem? Acho que todo mundo, né? Natural. Por quê? Porque o mundo não é pleno na verdade. Irmãos, esse é o mundo, é o cenário que nós vivemos. A busca pela verdade, ela tem que ser incessante. Porque o mundo, ele roda na contramão disso, é natural do mundo. Perceba, os relacionamentos pessoais é a mesma coisa. Por mais que você conheça a pessoa que você mais ama, sua mulher, sua esposa, seu filho, será que 100% é verdade? Não. Porque essa é a condição natural, inerente ao homem. E não é porque você se batizou, tornou crente, não, meu irmão. O pecado, né? Ele está aí, à porta. E a gente já estudou isso, né? A gente sabe que ele continua agindo. Há uma contenda entre Deus e homens por causa do quê? Da mentira. Por causa que não há verdade do quê? Do amor. Que tipo de amor que Deus está falando aqui? Existem vários tipos de amor. Filéu, ágape, eros, storge. São vários tipos de amor. Amor filéu, pai, filho. Amor eros, de um casal. O amor
Discórdia é o que mesmo? Pai, mãe. Pai, mãe. E o amor ágape, que é o amor de Deus para com nós. Será que o mundo é regido pelo amor? Irmãos, e o amor que é de um pelos outros, né? Um amor humano, de humanidade, de misericórdia, de graça. Esse amor a gente consegue enxergar claramente quando a gente sai pela rua, quando a gente conversa com as pessoas. Não, né? Difícil, né? É o contrário. O ódio prevalece. Nação contra nação, reino contra reino, povo contra povo, o maior pelo menor. É o amor que prevalece ou é o contrário? É o contrário. Porque quando você vê uma manifestação grande de amor, ainda até de se admirar. Olha que coisa linda, não? Isso deveria ser o quê? O padrão de Deus, irmãos. Mas quando você vê algo, uma manifestação de amor grande, né? Olha que coisa linda. Porque está fora do normal, fora do padrão. Outra coisa. Nem o quê? Não há o quê? Conhecimento de quem? De Deus. Irmãos, isso é fundamental para a gente entender o cenário do mundo. Porque sem o conhecimento de Deus, o homem está fadado a ter o seu conhecimento próprio. É o que a Bíblia chama, ele anda pelos seus próprios pensamentos. Por isso que a gente vê a sociedade hoje em busca de uma vã felicidade, né? É o que a gente entende aí, que o que importa é o que? Ser feliz. Ou seja, eu faço o que eu quiser para que eu possa conseguir encontrar a minha felicidade. Agora, o que é o conceito de felicidade? É relativo, né? O que é para um é uma coisa, para o outro é outra, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando o homem não conhece Deus e a sua vontade, aquilo que deveria ser o padrão passa a ser o quê? Primeiro, algo que as pessoas nem entendem, nem conhecem. As pessoas não querem ter o conhecimento de Deus, não querem saber o que é a vontade de Deus. Por quê? Porque as pessoas vivem o momento, agora, a busca incessante pela felicidade, pela autopromoção, por se sentir bem. E isso, via de regra, irmãos, olhando para uma humanidade caída, aproxima ou afasta as pessoas de Deus? Afasta. Logo, as pessoas dizem que não querem Deus, que não precisam de Deus e duvidam ainda se existe Deus. Porque elas estão o quê? Apenas vivendo as suas vontades. E a Bíblia fala que o nosso coração é o que mesmo? Enganoso, corrupto. Logo, a nossa vontade, os nossos pensamentos são enganosos. Então, esse é o cenário natural que tinha lá, naquela época, e que tem hoje, irmão. É a mesma coisa, o mundo continua o quê? Mundo. E será que a contenda de Deus já acabou com o mundo? Sim ou não? Não, né? Porque senão, primeiro que precisava ter enviado Jesus, que é aquele que nos salva, que nos livra do quê? Da ira vindoura, daquilo que está preparado para o homem. Porque existe o quê? Uma contenda entre Deus e o mundo. É isso que o profeta está dizendo. Filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus. Muito bem. O que existe? Verso 2. O que só prevalece. Irmãos, o que prevalece? É o que predomina. É o que? Perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar. Arrombamentos e ter homicídio sobre homicídio. Então todo mundo ladrão, todo mundo está assim, não. É o que prevalece.
less. O que prevalece? É o que mais tem, irmão. Não significa todo mundo, mas é o que mais tem. Então ele está chamando a atenção. O que só prevalece é o quê? Perjurar, mentir, falando a respeito da verdade. Ao invés da verdade, tem o quê? Jurar falso e mentir. Ao invés do quê? Quando ele fala lá que não há amor, existe o quê? Matar, furtar, adulterar. Aí, vai mais longe. E há arrombamentos, homicídio sobre homicídio. É verdade. O matar, o furtar, adulterar. É falta do quê, amor? Falta do quê, gente? Do amor. É quando o pensamento humano, ele tem lido com o quê? Com seus interesses próprios. E vamos no pior deles, né? Matar. Irmãos, uma pessoa para matar alguém, olha, tem que estar com falta de amor muito grande. Ah, pode acontecer? Pode. Mas o que a gente precisa entender é que tudo que acontece, que a gente pratica de mal, vem de onde? De nós mesmos. Da falta do conhecimento de quem? De Deus. Que redunda na falta do quê? Do temor do Senhor, que é o mais importante. E aqui ele vai falar que só prevalece são essas coisas, essa é a condição natural do mundo. É perjurar, é mentir, é matar, é furtar, é adulterar, é arrombamento, é homicídio em cima de homicídio, está tudo largado. Irmãos, simples. Quando ele fala homicídio em cima de homicídio, não é até a nossa condição aqui, né? Todo mundo sai matando o outro, mas tem país do mundo aí que o negócio é. Não tem essa conversa, não, irmão. O cara mata por nada. Sem contar as guerras, né? Um mata do lado de cá, é bom do lado de cá. O outro daqui é homicídio em cima de homicídio. É bom para cá, é guerra e acabou. Esse é o quê? Essa é a situação do mundo. Por quê? Vamos ver o verso 3. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo, as aves do céu e até os peixes do mar perecem. Aqui ele está falando de uma provisão, né, que ele tinha com a nação de Israel. Eles já estavam vivendo um momento de escassez muito grande. E por quê? Por que será? Ah, porque a nação obedecia muito a Deus. Porque estava indo tudo muito bem. Irmãos, o mundo jaz do maligno. Mas o mundo é do maligno? Não. O mundo é de quem? De Deus, está escrito lá nos Salmos. Do Senhor é o quê? A terra e tudo que nelas há. Dele tudo é do Senhor. A Bíblia diz o seguinte: Deus permite o quê? O mal. E nesse caso aqui é mais do que permitir. Existe a vontade permissiva de Deus, mas existe aquilo que a gente vê claramente na Bíblia como a intenção de Deus em aplicar a correção necessária àqueles a quem Ele ama. Não é isso que a Bíblia fala? Deus corrige a quem Ele ama. E aqui a gente vai ver, nesse texto, né, eu vou citar só um pouquinho depois do capítulo 5 e 6, como que se desenha isso? E o que se faz necessário? Verso 4. Ele mostra o cenário. Mas aqui a partir do verso 4 eu acho muito interessante que ele diz assim, ó, todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdote aos quais acusam. Irmãos, até o verso 3 ele estava falando de quem? Do mundo, em geral, dos habitantes da terra, certo? Existe uma contenda, mentira, matar, roubar, adulterar, existe uma contenda de Deus. Ele está falando do quê?
os habitantes da terra. Agora, a partir do verso 4, ele começa a se dirigir para quem? Para o povo, para o seu povo. Olha o que ele diz: todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como o sacerdote os quais acusam. Olha, não vem vocês, não, nação de Israel, povo de Deus, querer repreender o mundo. Não vem querer contender, achar que está tudo errado. Sabe por quê? Porque o teu povo é como o sacerdote aos quais acusa. Vocês estão lidando, vocês estão tendo o mesmo comportamento que o comportamento do mundo. Olha que coisa, por isso que eu estou mandando o profeta falar para vocês. Ninguém confia, ninguém repreenda. Porque esse é o comportamento, é isso que vocês estão vivendo. Vocês estão vivendo uma similaridade com o mundo. Verso 5. Por isso, por causa desse mesmo comportamento de filhos do diabo, enquanto vocês, sendo filhos de Deus, deveriam ter diferente, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O que está querendo dizer aqui, irmãos? Tropeçará de dia e o profeta contigo tropeçará de noite. O dia, 24 horas, tem 2 períodos. Qual que é? De dia e de noite. O que ele está querendo dizer aqui? Não vai escapar, não. Ou de dia, ou de noite. Tropeçará de dia o profeta contigo, com vocês também tropeçará de noite. Mesmo que ele ache que ele sendo profeta, ele pudesse se esconder, não tem jeito. De dia e de noite, vocês vão tropeçar aí e destruir a tua mãe. Ah, sabe o que ele está falando aqui? Que vai matar a mãe do profeta? Mãe. Mãe aqui está falando com respeito à nação de Israel. Destruirei a tua mãe. Como assim? Irmãos, quando a gente olha, né, o texto, a gente vê exatamente a ação de Deus com a nação, com o povo de Israel, e a gente podia pensar assim, né, como é que Deus é tão firme? Como que a ira de Deus é tão grande? Né? Como que ele pode se manifestar? Vocês não vão escapar, eu vou destruir vocês e tal. Por quê? Porque, irmãos, isso se faz o quê? Necessário. Não é porque Deus tem prazer. Era essa a vontade de Deus? A vontade de Deus era que o povo se comportasse como os habitantes da terra? Não, irmãos. Mas aqui chega um ponto que não tem jeito. Por quê? Porque o povo está se comportando de uma maneira que é pior do que os habitantes da terra. Qual que é a diferença? Porque o povo de Deus tem o quê? Um certo conhecimento de Deus. Pequeno, né? Porque senão, ou tem conhecimento grande e desobedece, ou tem pouco conhecimento e por isso também desobedece. Então, a ação de Deus aqui é nesse sentido. Com vocês, o tratamento tem que ser outro. Porque os habitantes da terra não têm conhecimento de Deus, vocês têm e vocês estão se comportando como eles. Olha como que ele vai começar a falar. Por quê? Por que Deus está destruindo o povo? Verso 6, coloca aí. Pode. O meu povo está sendo o quê? Destruído. Destruído por quem? Por ele mesmo. Por quê? Porque ele falta o conhecimento. E aqui quero abrir um parênteses só para a gente trabalhar essa questão. A nação de Israel conhecia Deus como o Senhor deles? Sim. Eles adoravam a Deus, eles
praticava os rituais e tudo lá. Deus que nos livrou do Egito, Deus que atravessou o Mar Vermelho, Deus que nos trouxe, tirou do deserto, Deus que nos levou para a terra prometida. Deus! Nesse sentido, eles conheciam Deus? Sim. Mas é desse conhecimento que Deus está falando? Não, irmãos. Porque quem conhece Deus, e esse conhecimento que Deus está falando aqui não é o conhecimento de nome, é o conhecimento pessoal, de temor, de dependência, de obediência, de cuidado, de uma relação íntima. É isso que Deus está falando. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não é que não conhece Deus. Está falando o quê? Falta. Está faltando alguma coisa. Não é que não conhece Deus. Falta o conhecimento. Que conhecimento? Esse conhecimento. Não é o conhecimento do nome de Deus. Não é o conhecimento que Deus é criador do céu e da terra. É o conhecimento de uma relação profunda. Como uma relação de um pai e um filho. É esse tipo de conhecimento. Por que o povo está sendo destruído? Por causa disso. Porque o povo se contentou apenas saber que existe um Deus, que ele mora lá no céu, e que nós estamos aqui, está tudo certinho e acabou. Irmãos, é essa a relação que Deus quer com a gente? Não é. Não é a relação que Deus queria com a nação. E não é essa relação que Deus quer conosco. Por isso que ele fala, o meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento. Está faltando alguma coisa. E será que Deus, quando olha para a igreja hoje, será que ele falaria a mesma coisa? Se o profeta chegasse aqui hoje, fosse falar com a igreja, com essa, com qualquer outra igreja, será que ele falaria o quê? A mesma coisa. Falta conhecimento. E quando eu falo de falta de conhecimento, não é só conhecimento teológico da palavra de Deus, que é importante. Mas é o conhecimento íntimo, de dependência, de viver uma vida debaixo da orientação, do cuidado e do temor de Deus. Esse é o ponto. Falta conhecimento. As pessoas não querem conhecer a Deus, se apegar às coisas de Deus. E aí vai continuar dizendo. Agora ele vai se referir a quem? Ao sacerdote, ao líder. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o quê? Conhecimento. E aqui é um fator importante. Se a gente for olhar o cenário atual da igreja, ela se encontra numa situação difícil. Grande parte por culpa do quê? Dos seus líderes. Porque os líderes não querem conhecer a Deus, a sua verdade, a sua palavra na íntegra e a verdade. Mas eles se contentam o quê? Com o conhecimento o quê? Limitado, raso. E aquele conhecimento que não causa o quê? Nenhuma contenda, nenhuma situação onde as pessoas se sintam repreendidas, constrangidas por conhecer a verdade. E ele vai chamar a atenção aqui do sacerdote. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Irmãos, o que é rejeitar? É diferente de não ter. Não ter é uma coisa, rejeitar é outra. Qual que é a diferença? Ué, eu não tenho acesso. Aí é difícil. Agora, quem rejeita é o quê? É quem tem, mas não quer. Por quê? Rejeitaste o meu conhecimento, também eu rejeitarei. Ué, você sabe que eu existo, mas mesmo que você rejeita a minha palavra, o meu conhecimento, eu também, você sabe que eu existo, eu também rejeito. Simples assim. Para que não seja o quê? Sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste do quê? Da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Nossa, aqui é algo importante para mim. Agora ele começa a falar a palavra de Deus. Sabe o que estava acontecendo com o sacerdote? Visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Sabe o que é, irmãos? Virou clube.
O sacerdote lá estava tratando da nação como se fosse um povo vivendo os seus próprios interesses, seus próprios pensamentos, as suas próprias vontades. E a igreja, o corpo, o povo lá virou o quê? Um povo que se esqueceu do quê? Da lei de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus que estava o quê? Dita, exposta, para que fosse ensinada, pregada e vivida. Por causa que vocês rejeitaram, por causa que vocês esqueceram, também o quê? Eu me esquecerei dos teus filhos. Simples. Você quer viver? Ah, eu sei que tem Deus, eu sei que tem a Bíblia, eu sei que tem a palavra, eu sei que tem a lei. Mas isso para mim não é o mais importante. O mais importante é que eu entendo o que eu quero, o que eu quero. Essa é a condição atual do mundo. E o pior, irmãos, não é essa condição do povo, porque isso a gente sabe que é normal. O pior é o sacerdote estar na mesma condição e se enredar por esses pensamentos e se esquecer do quê? Da lei de Deus. Por isso eu esquecerei dos teus filhos. Verso 7. Oi? É o que eu acabei de falar, né? Irmãos, o evangelho da conivência é o mais fácil de ser pregado, vivido e anunciado. Porque o evangelho da conivência, ele só tem coisa boa. Ele não apresenta nada que vai trazer reflexão, que vai trazer aquilo que faz o homem analisar a situação na qual ele vive. É o que a gente chama, né, o evangelho do oba-oba. E aí as pessoas, né, para elevar o nível, começam a espiritualizar. Aí o oba-oba entra na questão espiritual. Porque quando eu espiritualizo, aí eu levo aquilo para mais próximo de Deus. Só que será que o Espírito de Deus mesmo está ali? Essa é a questão. Porque, gente, tem coisa que você vê na internet, pregação, igreja, coisa, eu parei de ver. Eu parei de ver porque é o seguinte, você fica tão, assim, uma coisa tão irritante, uma coisa tão fora da realidade, que você fala, meu Deus do céu, é melhor não ver porque eu não sei. Ou eu estou muito crítico, né? Está faltando amor no meu coração, ou de verdade a situação atual do Evangelho é caótica. Por quê? Porque é o Evangelho da conveniência, o Evangelho do oba-oba, é o Evangelho, né, daquilo que as pessoas gostam e atraem para as pessoas. Essa situação atual. Será? Olha o que vai dizer. Vamos ler agora, vou seguir a leitura. Preste atenção na leitura agora. Preste só atenção, não vou nem parar muito, senão a gente estende demais. Mas preste atenção. Olha o que ele vai falar. Verso 7, né? Quanto mais estes se multiplicarem, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Está falando de quem? Desse povo. Quanto mais essas pessoas, esses comportamentos se multiplicarem, tanto mais contra mim pecaram. É um negócio que vai só, não volta para trás, vai só aumentando, aumentando, aumentando. A distanciação de Deus vai só o quê? Aumentando, irmãos. Mais longe da verdade, mais longe da palavra, mais longe de Deus, mais próximo do que? Das suas vontades. Tanto é que hoje existe um evangelho que coach. O que é o evangelho coach? Não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho da graça. É o evangelho do quê? Do homem. Você pode. Você é. Você faz acontecer. Você é esse evangelho. É o coach. Tudo tem você.
Você pode fazer, você é capaz, você. Longe de quem? Da vontade de quem? Ah, não, a vontade de Deus. Nossa, é dura, né? Vamos adaptar para a vontade nossa. Esse é o evangelho que? Coach. Vai aqui nessa igreja, coach, como é que tá? Está vazio ou está cheio? Ó, já estou cobrando sem ingresso. O pregador é show de artista de Hollywood. Já cobra caro, porque satisfaz o ego, né? E aí ele fala, quanto mais esse multiplicaram, quanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em... Aí está o ponto. Uma hora a conta vai chegar. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Oi? O que eles fazem? Presta atenção na leitura, irmãos. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele, tem desejo ardente. Está falando aqui dos profetas. Olha que nível que chegou o profeta. O profeta, ele se alimenta do pecado do povo e da maldade dele, tem desejo ardente. Sabe por quê? Porque os homens iam lá, depois dos seus pecados, depois das suas erratas, iam diante de Deus para prestar o quê? Sacrifícios. E o sacrifício que eles apresentavam lá, irmãos, era também doações, ofertas, um monte de coisa. Para comprar o quê? Para comprar Deus. Ele está dizendo aqui, ó, alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Olha que coisa. Que nível que chegou. Ó. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigado ele pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. O peso é grande. Assim como é o povo, assim é o mesmo comportamento. 10. Comerão, aí começou o castigo. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão o quê? A sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Estão adorando quem? Os seus ídolos, eles mesmos, suas vontades. Bom, a sensualidade, o vinho e o moço tiram o entendimento. Irmãos, é só olhar para o mundo hoje. O que predomina na sociedade? Final de semana, vai conversar com o jovem, vou sair para a rua para quê? Beber, namorar e tal. É isso que importa. Acabou sexta-feira, sábado, domingo, é outra vida. A sensualidade, o vinho e o moço tiram o quê? O entendimento. O que ele só interessa, o que é importante, é isso. Eu vou viver minha vida no final de semana, tal, beber, namorar, tal. É isso. E Deus? E Deus? Para mim está ótimo assim, né? Trabalho, semana, final de semana, faço isso, faço aquilo, tal, final de segunda, volto de novo. Que Deus? Tira o quê? O entendimento. 12. O meu povo consulta o quê? Seu pedaço de madeira. A sua vara lhe dará a resposta. Porque o espírito de prostituição os enganou. Eles prostituídos e abandonaram o seu Deus. Como é que ficou o povo, irmão? Estava adorando o quê? Qualquer coisa, menos o quê? O Deus verdadeiro. E aí entra a questão do quê? Do misticismo. É fácil adorar o quê? Aqui ele fala, né? Um pedaço de madeira. E tem gente, cristão, que adora até uns pedacinhos de madeira. Tem lá na casa, lá. Vai lá. Falou, tchau. Não é isso? Ou uma imagem, ou qualquer outra coisa. Menos o quê? O Deus verdadeiro. Por
fácil adorar um pedaço de madeira, um ídolo, uma imagem. É fácil, não é, gente? Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Então, não faz nada. Nada sai, nada vem. Não faz nada, não sai nada. É fácil adorar aquilo ali. Não tem retorno nenhum. Mas é o que? O engano do homem é fácil. Ele se engana a si mesmo. E a sua vara é da resposta, porque o espírito de prostituição enganou. Irmãos, o que é espírito de prostituição? É aquele que não é o quê? Quem se prostitui não é o quê? Fiel. Não é fiel. E aqui é muito importante a gente entender isso. Separar o quê? Santidade de profanidade. Porque às vezes as pessoas estão sendo profanos, achando que estão sendo santos. O que é profano? O profano é aquele que age como se estivesse praticando coisas boas, ele se engana, ele adora outras coisas, aquilo é profano, aquilo é odiável diante de Deus, mas tem às vezes uma pintura de alguma coisa religiosa, de alguma coisa boa. Isso é ser profano. É misturar a santidade única de Deus, que só existe em Deus, com aquilo que existe no mundo, que é profano para as pessoas, que existe adoração a outros deuses, visitar lugares de ídolos. Isso é profano. Ah, mas eu sou crente, eu sou... Isso, profano e santo, é misturar as coisas. Isso é prostituição. O que é a mulher prostituta ou o homem prostituta? É aquele que não tem relação só com o marido, tem relação com o outro, não é isso? É a mesma coisa. Isso é prostituição. Não tem fidelidade. 13. Sacrificam sobre os cimos dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos chofres, dos terebitos, porque é bom ter a sua sombra. Olha que lugar agradável. Olha que lugar bom, visível. Todo mundo está vendo nós lá, ficando orando, fazendo isso, fazendo aquilo. Olha que beleza. Mas em Deus, essa santidade de Deus está ali. Por isso, vossas filhas se prostituem em vossas noras, adultério. Enquanto aqueles sacerdotes, aqueles homens, estavam indo lá e realizando esses sacrifícios, o pecado estava dominado dentro da sua casa. Por quê? Olha o que ele vai falar no 14. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram. Por quê? Porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. É natural, irmãos. Se eu estou vendo um líder, um marido, um esposo, um sacerdote fazendo as coisas que são perdidas, você vai esperar o quê? Dos filhos, das noras? Alguma coisa diferente? Deus está falando, não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram. Por quê? Porque os homens, os líderes, os homens, se retiram com as meretrizes e com os prostitutos sexuais, sacrificam lá. Em nome de quem, irmãos? De Deus! Olha a situação do povo, olha a calamidade do povo, olha que nível que chegou o povo. Que povo? Aqueles habitantes da terra que Deus tem contendo com eles, é desse povo que Deus está falando? Não! Está falando do povo que serve a Deus. 15. Ainda que tu, Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado de Judá. Nem venhais a Gilgal, nem subais a Bet-Avém, nem jureis dizendo, vive o Senhor.
Essas duas cidades aqui, ó, Gilgai e Bet-Aven, eram um lugar profano. Então ele está querendo dizer que, ainda que Israel, como nação, queira prostituir-se, contudo não se faça culpado de Judá. Nem venhais a Judá, ou subais a Bet-Aven, nem veio dizendo: vive o Senhor, não faça, não tenha o mesmo comportamento. 16. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor, uma pergunta, será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Será que Deus vai lá e vai conseguir dominar esse povo facilmente, como é feito com o cordeiro? Quem mexe com gosta, quem sabe, então, uma ovelha e uma vaca Nelore. Como é que é o tratamento? É o mesmo, não? A vaca Nelore vai ser que jeito? É difícil, hein? Você dominar uma vaca dessa, olha, dá trabalho. O tratamento é o mesmo, é ir lá com o corretinho, deixar uma ovelhinha, trazer, não. É tratamento de choque. O tratamento é outro, tem que ser duro, tem que ser pesado, senão não traz. É choque, é marrar, é 10 cachorros cercando, é isso, senão você não traz. A pergunta é essa, 17, já estamos comendo aqui. Efraim está entregue aos ídolos. É deixado. Vamos ver até onde esse povo vai. É deixado. Vamos ver até onde. Verso 18. Tendo acabado de beber, ele se entrega à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Verso 19. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus. Irmãos, o vento os envolveu nas suas asas. Quando nós começamos, eu quis dizer para vocês justamente refletir sobre isso. O que Deus está chamando a atenção da nação, está prometendo extinção para eles e tal? Porque eles se misturaram. O meu povo está sendo destruído por falta de quê? Conhecimento. E é o meu povo, é o povo de Deus que sabe que Deus existe e tal. Irmãos, é a mesma situação de hoje. Por que as pessoas, por que o mundo cristão, de fato, de verdade, não é exemplo? Porque falta o quê? Conhecer Deus na sua essência, na sua plenitude. Quem Deus é, a sua vontade, ser obediente, temer a Deus, fazer a sua vontade. A pergunta que eu vi na internet: se ser crente no Brasil hoje fosse algo para ser condenado à morte, você seria sacrificado? Teria provas para te sacrificar? Teria provas para você, de fato, de verdade, ser morto? Eu digo para vocês que 90% dos crentes ia se salvar tranquilamente. Por falta de provas, você não ia ser condenado, porque não é crente. De verdade. Porque tem nome, mas não é. É igual esse povo aqui. Tinha nome do povo de Deus, mas que condição que estava vivendo? Na mesma condição do mundo contaminado, que Deus tem o que com ele? Contenda. Irmãos, a nossa posição é justamente de entender que nós precisamos viver nesse mundo como de fato a Bíblia fala que nós somos. O que nesse mundo? Forasteiros.
forasteiros desse mundo, peregrinos. Só que a cristandade vive pior do que o desse mundo. Não tem distinção, não tem separação. As atitudes, as ações, elas se tornam em conformidade. Lembra que eu falei do profano e do santo? Ora você é santo, ora você é profano, depende da conveniência. Isso é o quê? É o que o mundo estava fazendo. Quando vocês olhavam para os sacerdotes, sabe o que estavam? Não é isso que está falando? Estava lá em cima dos outeiros, do monte, prestando sacrifício, fazendo isso. Mas ele estava pensando o quê? Quem que ele estava levando junto com ele para falar? As prostitutas cultuais. E lá na casa dele, lá a mesma coisa, as lojas, filho estavam lá se prostituindo. Então é essa questão. Deus não vai tratar o seu povo como trata lá fora, gente, é diferente. Jesus morreu para nos fazer o que? Santos. Sede santo porque eu sou o quê? Santo. É só isso, essa é a ideia do Evangelho. Sede santo porque eu sou santo. Se for para viver no padrão do mundo, não precisava ter morrido por causa disso. Era só deixar o curso seguir naturalmente. E lá no final, Deus, como ainda vai fazer com os ímpios, com os incrédulos, todo mundo vai pagar o preço. Por isso que o Evangelho é graça, é favor merecido, é dar para nós aquilo que nós não merecíamos, a oportunidade de sermos santos. Separados, irmão, a palavra santo não significa que você não peca. A palavra santo significa que você é separado. Um povo santo, um povo separado, um povo diferente. E aí, lá na frente, depois de ter pago um preço absurdo, um preço alto, de ser destruído, o povo volta. Mas não é mais fácil viver de acordo com a vontade de Deus, não pagar preço nenhum? É difícil entender isso? Claudinho, capítulo 6, verso 1. 5,15. Depois vai para o 6. Olha o que diz 5,15. Irei e voltarei para o meu lugar, Deus falando, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Deus está falando aqui. Irei, vou lá, vou sacrificar, vou fazer, vou destruir, vou fazer justiça e voltarei para o meu lugar. Até o quê? Que se reconheçam o quê? Culpados e busquem o quê? A minha face, gente, a vontade de Deus. Estando eles angustiados, sempre me buscarão. A hora que eu tiver mais jeito, a hora que a pressão for tão grande, a hora que eu estiver destruído lá no fundo do poço, morrendo, aí vai fazer o quê? Vou buscar Deus. Dizendo, 6:1. O que vão dizer? Vinde, tornemos para o Senhor. Ó, voltar para Deus. Mas não podia ter ficado. Porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Mas primeiro tem que fazer o quê? Despedaçar. Fez a ferida e a... Mas é Deus que cura. Depois de 2 dias nos fez e curará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Verso 3. Conheçamos e o quê? Prossigamos em o quê? Conhecer o Senhor. Tem outro jeito? Não tem outro jeito, irmão. Ou você conhece a Deus, a vontade de Deus e vive uma vida segundo os padrões de Deus, os desejos de Deus. Não tem outra forma. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus plenamente, continuamente, sempre. Prossiga para frente, faz isso continuamente, a todo momento. Como o quê? Como a alma, a sua vida é o quê? Certo, irmãos. Jesus vai voltar, o preço vai ser
separa por aqueles que não creram. A alma é certa. É difícil entender isso. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a face da terra. 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Então já sabe, irmãos. Nosso amor é assim mesmo, o homem é assim mesmo, ele é volúvel, ele é rápido. Sim. Por isso, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Eu sei quem vocês são. O negócio seu vocês são volúveis, vocês são fracos, né? Esse é o homem, a sua natureza. Por isso que eu bati por meio dos profetas. Não tem jeito, se eu não for lá e pegar firme, a coisa não anda. É necessário fazer isso. 6. Pois misericórdia quero. E não o quê? Sacrifício. E o conhecimento de Deus. Mais do que? Deu para entender, gente? O que Deus quer? O que é misericórdia? Lembra que eu falei que Deus é verdade, amor e conhecimento de Deus? Uma vida que entende isso. E não quer? Não quero sacrifício, não quero bobajada, não quero um monte de bobeira. Eu quero alguém que tem comunhão comigo, que vive comigo. Esquece essas baboseiras de homem aí, profanidade, mistura, ritual. Não quero, eu quero o quê? Conhecimento meu, conheço a Deus. Mais do que holocausto. Esquece isso. Irmãos, a vida que Deus quer para nós é essa, de intimidade, de dependência, sabendo quem Deus é, de temor, irmãos, temor. Por que temor? Porque Deus é justo, o pecado não fica impune. Não queira sofrer as consequências do seu próprio mal. Eu termino citando Tiago, capítulo 1, verso 27. Se a gente buscar uma vida dessa, e lá em Tiago, capítulo 1, verso 7, vai falar algo importante para nós. 27. Você quer ser alguém de Deus? Alguém que faz a vontade de Deus? Alguém que tem uma vida? Ele vai falar aqui, ó. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e o que? E mais importante de tudo, a si mesmo se guardar incontaminado por Deus. Ah, eu sou crente, eu sou bandeira, eu sou valioso. Mas o padrão de vida é igualzinho. É crente? Não. É igual como nós estamos. Digno de quê? Morte. Quer ser alguém de verdade? Ama a Deus, conheça a Deus, pratica a vontade de Deus e mantenha-se incontaminado do mundo. Qual que é o problema da nação de Israel? Está vivendo segundo os padrões de quê? Do mundo. E Deus tem o quê? O mundo faz. Deus tem o quê? Contenda. Não contente-se com Deus. Viva segundo a vontade, o padrão de Deus, aquilo que Deus quer também. Não esquecendo. O que significa visitar os órfãos e os viúvos nas suas tribulações? Porque tem gente também que é o seguinte: eu sou religioso, faço a minha vida, cuido das minhas coisas e tal, esquece dos outros. Isso que ele fala aqui, ó. É se preocupar com o próximo, é ver a necessidade do irmão, daquele que precisa, cuidar com amor, é ter amor e misericórdia pelos outros e manter-se incontaminado no mundo do seu pecado. Isso é viver. Amém? Amém. Vamos orar? José.
Dia novo, graça e paz. Mas Deus, Senhor Pai, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos a Deus pela tua palavra. Palavra essa que nos fortalece, que nos glória a Deus. Palavra que nos traz ânimo para nós parentes. Obrigado, Pai, por cada um que está nessa manhã. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. A tua palavra está sempre diante de nós, ó Deus. Nós queremos, Pai, firmar a tua palavra. Porque é o melhor que nós temos que fazer nesse mundo tão tenebroso, um mundo sem amor, um mundo contaminado. Nós queremos estar sempre perto de Ti, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e tem nos dado força no nosso primeiro diário. Obrigado pela família que está. Nós possamos, Deus, continuarmos buscando sempre a Tua presença para nossas vidas, porque o Senhor é bom, as Suas misericórdias se renovam cada manhã, o Senhor é um Deus de amor e a Sua justiça está sempre permanente no mundo, em quaisquer situação. Cuide de nós, o Santo Espírito do Senhor nos ajude, ó Deus, para que nós possamos triunfar e estarmos sempre firmes, lendo, orando e buscando a Tua face para os dias que sempre são maus. Obrigado, Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Deus Pai, o amor infinito do nosso querido Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com essa igreja e com todo o povo de Deus, hoje e todo sempre. Amém. Deus. Só um segundinho, irmãos. Eu mandei uma mensagem para a igreja, para todos os irmãos, a respeito de novas atividades. Tá? Como eu tenho ido cada 15 dias para São Paulo ainda para fazer o tratamento, essas atividades eu vou ficar exatamente na semana que eu estou aqui. Tá? E essas novas atividades nós vamos ter que sair para a luta. Evangelismo. A gente vai sair, vai fazer que nem testemunho de Jeová. Vai para a porta, vai rodar aqui, vai rodar lá. Uma vez por mês, o povo convocado para o evangelismo. Uma vez por mês, a nossa igreja precisa orar mais para uma reunião de oração. Daí nós vamos fazer os homens aqui e as mulheres ali. Tá? Também de sábado, uma vez por mês. Ok? Nessa reunião, seria interessante terminar assim com um cafezinho, uma coisa assim, tá? Mas vamos estar orando. Ok?